Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD. Hoje com um tema bastante importante, a teoria da evolução e, oposta a isso, a teoria da criação. Nós, cristãos, defendemos o criacionismo como teoria universal, da qual não só os seres humanos, mas todos os seres passaram a existir sobre a face da Terra. E também abordaremos de forma bastante precisa um conjunto de filosofias que estão tentando juntar a teoria evolucionista com a crença teísta, a crença em um só Deus. Será que isso é possível, meus irmãos? Então nós vamos entender mais sobre esse assunto. Fique comigo até o final, que você vai ter a convicção da sua religião, daquilo que nós defendemos da palavra de Deus. Amém? Meu nome é Diogo Henrique, estou aqui para ministrar essa aula, faço parte do grupo de professores, com a formação dentro das áreas sociais, das ciências sociais, e que nós abordaremos alguns princípios relevantes da ciência moderna, da qual nós temos no nosso dia a dia, nos nossos estudos, e também não deixando e não nos apartando da palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo nos dê entendimento sobre aquilo que Ele reserva para nós. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, essa é a Tua palavra e aqui estamos nós, ó Pai, para compreender, para viver, para defender aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da Sua palavra. Nós não precisamos, ó Pai, que o Senhor se materialize diante de nós para entendermos o que foi a criação, porque a Tua palavra, o Verbo que se fez carne, nos ensinou e nos mostrou, ó Pai, aquilo que devemos viver e compartilhar com os nossos irmãos. Amém? Meus irmãos, então vamos dar início ao nosso estudo. Conforme eu falei na introdução, nós temos uma teoria secular, filosófica, que vai em desencontro com aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Deus deixou para que os profetas, no caso de Gênesis, no Antigo Testamento, através de Moisés, passasse para as gerações futuras e também para o povo daquela época, para os hebreus. E nós temos a origem em Gênesis de que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. E permeou por muito tempo essa forma de acreditar, pelo menos na formação do mundo ocidental, de que o próprio Deus não só criou apenas o universo, mas também todos os seres vivos, os seres humanos e os animais. Porém, em 1800, um estudioso de várias áreas formou uma teoria que nos nossos dias atuais, pelo menos na época de escola, ensino médio, esses estudos eram passados de forma quase que verdades universais. Uma teoria chamada evolucionismo. E o que o evolucionismo prega até hoje e o que eles tentam colocar como verdade absoluta, da qual nem a própria ciência, quando diz ser uma teoria, algo que ainda não foi comprovado cientificamente, mas apenas percepções daquilo que poderia ser, ensina nas nossas escolas hoje. A teoria do evolucionismo está fundamentada no livro A Origem das Espécies, em 1859, de um estudioso chamado Charles Darwin. Esse estudioso percebeu dentro dos animais sobreviventes e mais resistentes que alguns animais que não tinham técnicas, meios, evoluindo para
para escapar de predadores, ao se adaptar em ambientes mais hostis, e aqueles que com mais resistência dariam aos seus filhos, seus filhotes, a sua genética, uma genética daqueles que mais se adequaram, que mais foram resistentes aos desafios do mundo. E diante disso, esse estudioso viu que ao longo do tempo, muitos animais teriam mudado suas formas, os seus jeitos, os seus comportamentos, e daí ele criou o que nós hoje chamamos de evolucionismo, ou o que é seleção natural, como se o próprio mundo selecionasse de forma natural aqueles mais fortes à sobrevivência. O segundo ponto que essa teoria ensina, que os indivíduos, os seres humanos, também participou do que ele chama de seleção natural. Há muitos fósseis ao que a ciência diz, de pessoas há milhões de anos atrás. Tem um que é até bem mais antigo, 3,2 milhões de anos atrás, um fóssil que eles deram até o nome de Lucy, que poderia ser o ancestral humano, e que o homem, ao longo do tempo, ao longo das eras, ao longo dos milhões de anos, poderia evoluir naturalmente ao ponto de chegar ao que somos hoje. Então perceba que dentro da teoria da evolução, o ser humano não foi criado. O ser humano, ele é um conjunto de moléculas, partículas e elementos químicos que ao longo de muitos anos foram se organizando e dando origem ao que chamaram de os primeiros seres humanos. E um outro ponto, os homens saíram dessa forma primitiva, tomaram a sua postura erecta e começaram a caçar, fabricar ferramentas de forma rústicas e evoluindo de forma natural. E nós paramos e imaginamos como seriam os primeiros habitantes, os primeiros humanos, segundo essa teoria. E às vezes coloca até de forma indevida o ser humano como se fosse a semelhança do macaco. Segundo os cientistas, e dentro dessa pesquisa que eu fiz, há algumas semelhanças entre o córtex humano e o córtex de um chimpanzé. Porém, não podemos afirmar categoricamente, e isso a ciência tem as suas dúvidas, de que crânios, ossos que foram encontrados ao longo de muitos anos seriam realmente de humanos primordiais. Então há esse questionamento dos próprios cientistas dentro da própria teoria da evolução, e que nós, cristãos, também não concordamos. E agora nós vamos passar à forma criacionista do que nós acreditamos, o oposto do evolucionismo. Segundo a Bíblia, lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, Deus não só formou o céu, a terra, os animais, como também formou nós, os seres humanos. Nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. E não só de forma física, espiritual, mas também de forma espiritual, no sentido de ter uma conexão direta com o seu Criador. E nós, ao longo do tempo, defendendo a ideia, os nossos
os pais da igreja, viram em 1800 e 1700 a evolução da filosofia, e dentro da filosofia eles tentaram implementar essas teorias como se fossem absolutas, as teorias de evolução. Muitos ateus, agnósticos, gnósticos começaram a se inclinar a essa teoria desenvolvida e acabaram entrando em contradição com aquilo que nós consideramos que é a verdade, a palavra de Deus. Porém, nos nossos tempos, isso é nos dias atuais, nós estamos percebendo uma mudança no entendimento, não só dos cientistas, mas também de alguns teólogos que dizem poder haver alguma compatibilidade com a teoria evolucionista e a teoria criacionista. É o que eles estão chamando de evolucionismo teísta. Então vamos lá, o que é o evolucionismo teísta? A palavra teísta significa a crença em Deus, em divindade, em ser superior. E o evolucionismo é aquilo que um Deus, com seu poder, através do tempo e das eras, poderia, isso dentro dessa teoria evolucionista teísta, fazer com que os animais, os seres humanos, tivessem evoluído de forma natural através do criacionismo. Perceba que agora há um casamento entre criacionismo e evolucionismo. Porém, a Bíblia diz que Deus criou tudo e todos. Não há dentro da Bíblia respaldo em que nós podemos avaliar o período em que os contextos poderiam gerar em anos, milênios, em que quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Segundo esses teóricos, poderia haver um certo espaço de tempo em que a teoria do Big Bang poderia ser tido a sua formação, em que Deus criou, e através da teoria do Big Bang houve a criação teísta, em que o mundo evoluiu, em que as galáxias, o cosmos, foram formados ao longo do tempo com a providência divina e usando a teoria de evolução do Big Bang e dos cosmos. Percebam a mistura, e para ficar bem claro, para que não haja uma confusão, o que alguns estudiosos e teólogos de hoje estão tentando fazer, fundir o criacionismo a uma teoria evolucionista praticamente ateísta. E nós, como igreja, como cristão, nós defendemos que a Bíblia diz claramente que Deus criou os céus e a terra, todos os seres vivos, e houve período de dias que Deus diz, ele concorda com a própria criação. Ele fala, e houve tarde e manhã, e o sol e a lua para governar o dia, para governar a noite. Não há respaldo bíblico para que pessoas possam cogitar de que entre uma criação e outra levaram-se muitos anos, milhões de anos, uma espécie de tentar adaptar o evolucionismo dentro da criação teísta. Amém, meus irmãos? Isso é uma afronta à palavra de Deus. Em segundo plano, nós defendemos que Adão e Eva foram criados de forma adulta e inteligente.
Deus trouxe os animais até Adão para que ele pudesse dar nomes aos animais. Significa que Deus dotou, diante da criação, o ser humano com inteligência e capacidade. Então, meus irmãos, dando rapidamente um parâmetro entre o evolucionismo, o criacionismo e agora essa evolucionismo teísta que eles estão tentando incorporar, nós percebemos o que Paulo já havia falado sobre a ciência e os falsos mestres que tentariam introduzir no conhecimento da igreja vãs filosofias que afastariam a centralidade de Deus como Criador do universo, da terra e de todos os seres vivos. E nós, hoje, devemos nos contrapor, se colocar aquilo que a Bíblia ensina como verdade absoluta. Criacionismo. Não há uma espécie de evolucionismo em que o homem saiu das cavernas para ser um homem erecto, um homem inteligente. Nós defendemos que Deus criou o ser humano em sua plenitude, dotado de inteligência. Um professor da qual eu admiro muito, um físico chamado Adalto Lourenço, afirmou em seus estudos que as constelações, o Big Bang e todo o cosmos, eles já nasceram e tem algumas galáxias de forma adulta, de forma coordenada, e não de uma forma desordenada para ganhar a sua coordenação, a sua forma coordenativa. Então, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele faz uma observação bem centralizada de que se nós pegássemos milhões de letras e jogasse para o alto, seria praticamente improvável que caísse uma enciclopédia ou palavras conexas. Pelo contrário, a desordem não produz ordem. Porém, a ordem, ao longo do tempo, poderia entrar em desordem. Então, quando Deus criou tudo em sua devida ordem, ao longo do tempo, pode ser que haja desordem. Em que sentido? O Sol, ao longo do tempo, os seus elementos químicos, ao queimar, a ter as suas explosões, possa gerar consequências ao espaço, às outras luas não habitadas e talvez até a própria Terra, dependendo do calor da dimensão que possa chegar à nossa camada de ozônio e penetrar e até mesmo danificar as nossas correntes elétricas, os nossos equipamentos, as nossas instalações elétricas sobre a Terra. Certo? Então, meus irmãos, para concluir essa pequena observação, não é um estudo muito aprofundado, porque a maioria das pessoas que tem uma profundidade são físicos, matemáticos, e eu, na minha área social, vendo, principalmente nos debates, nas universidades, a introdução sutilmente de alguns falsos mestres, assim como diz a Bíblia, de que falsos mestres tentariam introduzir na igreja falso conhecimento para afastar do verdadeiro conhecimento. Nós resolvemos nos posicionar. Nós não acreditamos em que o criacionismo de Deus possa ter parte com o evolucionismo humano do Big Bang. Nós acreditamos que todas as formas de vida foram criadas por Deus. Pode haver, em algum momento, alguns animais na natureza que se adaptam melhor ao seu ambiente. Alguns
trazido da Europa, no caso, alguns invasores, como os javalis que nós temos aqui, se adaptaram às lavouras que existem não só na América do Norte, mas também na América do Sul, e se multiplicaram, se reproduziram rapidamente. Então tem algumas observações naturais que podem fazer sentido com a teoria evolucionista, principalmente nas áreas dos animais, porém não que de forma há milhões de anos possa ter sido sempre assim. Nós acreditamos que após o dilúvio, Deus fez com que gerasse uma nova humanidade, novos seres humanos que povoou toda a terra. Amém? Então fica aí essa observação, fica aqui esse apelo para que nós não venhamos dar ouvidos a essa evolucionismo teísta que tenta colocar o evolucionismo e Deus no mesmo barco. Amém, meus irmãos? Então vou fazer uma oração aqui para encerrarmos e aguardo vocês até a próxima. Senhor Jesus, não permita, ó Senhor, que as teorias, as vãs sutilezas, os vãs mestres tentam introduzir, ó Pai, na teologia, dentro da igreja, conhecimento que distorcem a Tua verdade, ó Pai, que distorce a Tua criação, ó Senhor Deus. Nós acreditamos, ó Senhor, que Tu és o Criador de todas as coisas e que tudo, ó Pai, está sob o Seu domínio, tanto no começo, no meio e no fim. E nós entendemos e defendemos a Tua palavra. Seja conosco, ó Senhor, todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima, meus irmãos. Fiquem com Deus.